Nós vamos encerrar este capítulo da raiva, mas eu gostaria de fazer uma menção de umas passagens da experiência com Jesus no filme que a Netflix teve a felicidade de nos brindar, intitulado Os Escolhidos, The Chosen, né? Os Escolhidos. E a presença da raiva é constante na vida da gente desde os primórdios da nossa vida. Uma experiência muito interessante demonstrada nessa sequência de vídeos foi a raiva que Simão... Deixa eu ver aqui. Simão passou na perda de seu filho. A esposa engravidou e nas peregrinações de Simão com Jesus, a esposa perdeu o filhinho. Quando Simão ficou sabendo disso pela boca de sua mulher, ele notava ela estranha, completamente diferente. Ele não conseguiu pegar, pensar psiquicamente o problema da esposa. Aí ela acaba falando que ela perdeu o filhinho. Ele fica inconsolável. Ele fica totalmente inconsolável. E ficou raivoso por dias afora, até que na última peregrinação de Jesus, na grande fala do Mestre diante da multidão, e na multiplicação dos pães e dos peixes, Simão joga o balaio que tinha os pães e os peixes no chão, raivoso. O Mestre observou aquele comportamento de Simão, e claro, o Mestre conhecia tudo e todos, né? Então, ele entendeu a situação de Simão. Quando anunciou a grande temporal neste mesmo dia da fala do Mestre, e os discípulos tinham que voltar para a sua moradia, Simão arrumou um barco, porque era muito longe de onde eles estavam para o retorno, e a tempestade ia pegá-los no caminho. Então Simão arrumou um barco que encurtou o caminho, vindo pelo mar, pelas águas, pelo mar, né? E a tempestade pega eles navegando. Nisto, o que acontece? Jesus vem andando sobre as águas. E quando Simão vê que era o Mestre, ele: se o Senhor tem esse poder, fala para que eu vá até o Senhor, que eu ande também sobre as águas. E Jesus falou: se você tem fé, venha até mim. Mas acontece que Simão vacila na sua fé e quase se afoga, né? E Jesus salva ele. Aí ele, abraçado no Mestre, ele se pede perdão, se cai em si, elimina aquela raiva, mas ele precisou afundar nas águas do mar para que lavasse
o seu espírito e perdesse aquela raiva terrível que ele estava do mestre, né? Aí o mestre salva ele. Entram na barca e voltam. E nesse ínterim, Jesus faz a tempestade amainar, parar, acalmar as águas, acalmar os ventos, acalmar os trovões. Eu estou falando isso porque a raiva, ela é destruidora, quase que acaba com a vida de Simão, por causa da raiva, Outro caso muito interessante a citar é a mulher que tinha o fluxo sanguíneo. Ela tocou nas vestes do mestre e a sua hemorragia acabou. Quando acaba, o mestre fala: alguém tocou em mim. Naquela multidão imensa, ele sentiu que saiu uma cura, um dom, saiu uma virtude de mim, né? E aquela criatura que tinha o fluxo sanguíneo tinha raiva de permanecer com aquilo. Quantos e quantos anos, mais de 10 anos ela estava com aquilo, né? E não conseguia solucionar. Quando ela teve a fé fortalecida, acreditou que poderia ocorrer, tocou no manto de Jesus e a sua hemorragia estancou. O caso também de Barnabé e Shula. Shula era cega e Barnabé, ele tinha uma deficiência em uma das pernas, andava com uma bengala. Há mais de 10 anos, Shula, a companheira de Barnabé, não enxergava. Ela tomou ciência do poder de Jesus, da importância do amor e do perdão 70 vezes, 7 vezes, e Jesus, num toque de bênçãos, Jesus coloca a visão em seus olhos. No poço de Betesda, quando as águas movimentassem, a pessoa primeira que descesse na água se curava. O paralítico, que era irmão dos Zelotes, de Simão o Zelote, ficou 25 anos lá enfiado naquele poço e não conseguiu a cura. Jesus foi visitá-lo e perguntou para ele se ele queria ser curado. Olha para mim, você quer ser curado? Claro, Senhor, quero. Ele tinha a raiva dentro de si. Por quê? Porque ele foi esquecido do seu irmão, Simão Zelote, que passava por ali sempre, mas nunca entrou para ver o irmão. Nunca entrou para ver o irmão. Você nunca veio aqui, você poderia ter me pegado nos braços e colocado na água. Você nunca veio me atender. Nisso, quando Jesus pergunta a ele se ele queria ser curado, quero, Senhor. Aí ele simplesmente cura a paralisia do irmão do Simão Zelote, e ele
começa a caminhar. O interessante de tudo isso, que eu quero dizer, é o poder da fé que se encontra nos corações limpos, nos corações que trazem pureza no coração. Por isso, caríssimos, de que vale a gente ficar inconformado, ficar entristecido por picuinhas que às vezes acabam ocorrendo na nossa vida? É claro que eu falo picuinhas, mas eu não estou julgando absolutamente ninguém, dizendo que o problema do fulano, do ciclano e do beltrano é pequenino. Se a pessoa sente ali um problema, é porque aquilo pesa ali na vida. Mas não se queixe, não se lamente, não se enraiveça, não lute contra a bondade do Senhor. A vontade de Deus é suprema. A vontade de Deus é suprema. Nós vamos passar por aquilo que nós temos que passar e precisamos passar com galhardia, com força do nosso próprio espírito, confiantemente, tendo a certeza de que Deus, na sua suprema misericórdia e bondade, vai sempre estender a sua mão e trazer para si a justiça. A justiça. Não tenhamos no nosso coração sentimentos que venham a corromper os nossos sentimentos. A raiva é um desses elementos que corroem os mais tênues fios da misericórdia e da bondade divina. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Ampare-nos hoje, agora e sempre. Muito obrigado.